Ex-BOP cobrava 1.500 por hora para treinar traficantes do CV. Polícia Civil revelou que Rony Peçanha ensinava técnicas de combate para integrantes de facção criminosa. Cara, é impressionante, né? A gente já fala bastante. Qual que é o DDD, será, desse cara? Ah, no Rio. É isso aí, no Rio. Tinha que ser, né? Tinha que ser no Rio. É, a gente tem um combate muito grande a ser feito nessa questão do crime organizado, porque as nossas próprias instituições estão corrompidas, né? Os próprios integrantes e ex-integrantes das elites da nossa polícia agem de forma errática, né? Não só de forma errática, como de forma criminosa. Esse Rony Peçanha é só um dos que foram descobertos, né? É só a caricatura principal de uma coisa que a gente sabe que acontece bastante. A gente viu aí, alguns anos atrás, surgindo alguns vídeos de criminosos no morro tendo aulas de táticas de guerrilha, aulas estratégicas, treinamentos mesmo. E, poxa, é incrível como é permitido, né? Porque não é tomada nenhuma verdadeira ação contra esses criminosos. A polícia simplesmente e o Estado não fazem nada para combater isso. Claro que de vez em quando tem operações ali pontuais, como teve aí a morte do famoso Gotinha, e foi uma mais-valia para nossa sociedade, mas em geral a gente deixa passar muita coisa, né? É impressionante. Enquanto eu aposto que se isso fosse nos Estados Unidos ou em um país civilizado, um país europeu tudo bem que aconteceria, mas com a desvirtuação da sociedade vai se tornando cada vez mais difícil esse tipo de ação, mas eu aposto que um país de primeiro mundo, um país civilizado, que preze pela sua soberania e que preze pelo seu Estado de Direito, teria, ao mesmo tempo que esses criminosos treinando, teria um sniper em cima de um helicóptero, mirando neles e descendo chumbo. E é isso que a gente tem que fazer. Esse pessoal não pode simplesmente, poxa, treinar tática de guerrilha para matar policial. Isso é um absurdo. É um absurdo. É... Matheus, você acha que em uma situação de guerra, vamos supor, o Partido Missão entrou no poder, presidente do Partido Missão declara guerra ao crime organizado. Você acha que uma situação como essa, primeiramente de criminosos treinando tática de guerrilha, você acha que seria combatido com alguma condolência? Ou seria simplesmente descer chumbo em todo mundo? Mas a única condolência que eu vejo tem um número ponto .50 escrito. Nada além disso. Pois é. E agora a segunda situação, que é a situação que a gente está tratando aqui, né? Que é a situação de um ex-BOP, de um cara que foi treinado pelas Forças Especiais brasileiras, das Forças Especiais Policiais do nosso Brasil, do estado do Rio de Janeiro, treinando pessoas assim. Primeiramente, a gente teria que ter um filtro muito maior, né, para quem entra nessas forças especiais. E a pessoa teria que ter uma forma de manter ali o seu compromisso com o Estado. E eu acho que as penas deveriam ser mais duras ainda para esse pessoal que trai a sua instituição, que trai o seu Estado, do que para um criminoso em si. Eu acho que os criminosos que estão dentro da polícia, dentro do BOP, dentro das organizações, dentro das instituições, dentro do próprio governo, eles têm que ter uma pena muito maior. Porque não é simplesmente você está cometendo um crime, você é um marginal, você é um periférico e você está cometendo um crime. Não. Você faz parte do Estado, você faz parte de uma ordem e você simplesmente trai a sua autoridade, a autoridade vigente que é o Estado, para dar treinamento para o inimigo do Estado. Isso, cara, em situações de guerra, é um crime pior do que um inimigo. Em uma situação de guerra, um cara desses iria sofrer muito mais que um inimigo. O inimigo talvez sofreria ali um tiro na cabeça e seria abatido. Um cara desses, ele é torturado em situação de guerra. E, cara, assim, quando a gente fala que o criminoso ele tem que andar com medo na rua, ele tem que ter o mesmo pânico que o morador normal, que o cidadão trabalhador tem hoje em dia, de sair na rua com o celular, o criminoso ele tem que ter um pânico absurdo de sair na rua pensando a todo momento que a polícia pode pegar ele. Agora, um cara que está dentro da instituição, que está ali lutando, supostamente lutando pelo lado certo, e trai essa instituição, e fornece inteligência de dentro dessa instituição, seja espião, seja levando essas táticas de guerrilha, essas táticas de combate, essas táticas estratégicas para o inimigo do Estado, para o inimigo da sua própria instituição, esse cara ele tem que ter uma pena tão rígida, tipo assim, tem que ser 2, 3 vezes mais rígida do que o traficante que mata todo mundo. Porque esse cara, ele não simplesmente está matando todo mundo, ele está ensinando dezenas de pessoas a matarem todo mundo. Então, é um malefício muito grande para a sociedade e é um agente interno, né? É um agente interno, ele está dentro do Estado lutando contra o Estado. Então esse cara ele tem que ser punido de uma forma a servir de exemplo, não só para os vagabundos, como para os policiais que estão dentro da instituição. A gente tem que ser justo e punir esses caras com o maior rigor da lei possível, até prisão perpétua.
Pena de morte, eu não sei, eu teria que pensar mais, teria que dar uma pequena estudada, mas prisão perpétua com certeza. Porque assim a gente coíbe esses traidores de traírem. E se ele já é um traidor, a gente coíbe ele de continuar traindo o Estado, né? Ele foi também pego conversando com duas, não só com o CV, mas também com a liderança de outra facção. Ele entrou nessa briga aí porque viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. E ele já tinha sido preso em 2022 ou 23, se eu não me engano. Ele foi preso agora novamente com a operação da Polícia Civil. Mas basicamente, além de treinar com alto nível para os traficantes, ele também alugava carros de luxo. Um dos exemplos, e isso para os próprios traficantes que ele trabalhava junto. Ele alugou uma McLaren, o termo correto é esse. Uma McLaren avaliada em 2 milhões e ele alugava por 460 mil. Isso é só um dos exemplos. A gente tem aí casos, não só no estado do Rio de Janeiro, como no estado de Goiás, de policiais que trabalham em prol do crime, né? A gente tem policiais que desviam aí carregamentos seja de drogas, seja de armas, policiais que passam informação, e esses caras, eles são piores que os próprios traficantes, que os próprios criminosos. Porque não é só que eles são. Eu vou estar repetindo isso daqui, mas é para deixar mais claro ainda e dar uma ênfase mais forte ainda na situação. Esses caras, eles não estão simplesmente atacando as forças de segurança. Ele não está simplesmente sendo inimigo. Ele está sendo infiltrado. Ele está agindo de dentro contra as nossas forças. Então, a pena tem que ser muito mais rígida. Tem que ser usado de exemplo mesmo. E se a polícia do Rio de Janeiro, se a corporação, a entidade, né, for. E a justiça, porque a entidade policial também não consegue ter o poder de fazer a justiça. Mas se a justiça do Rio de Janeiro tiver imaginando ir em um caminho certo, ela vai usar esse cara de exemplo. Porque não, a gente não pode permitir, a gente como população, não pode permitir que um infiltrado do Estado, que está ali agindo contra as nossas forças e contra nós, contra os cidadãos, os trabalhadores, a gente não pode permitir que ele seja solto. A gente não pode permitir que ele pague uma fiança. Da mesma forma que aconteceu com o Oruan, só que como o Oruan é uma celebridade, ainda tem uma pauta de divisão na sociedade, não, esse cara ele tem que ser punido de uma forma pior, ele não pode fazer igual o Oruan. Claro que nem o Oruan poderia fugir, dar uma fuga, fazer uma palhaçada com a polícia e pagar ali eu acabei de falar a palavra e esqueci. Mas pagar um valor ali e ser solto. Pagar a fiança e ser solto. Se ele pagar uma fiança e for solto, aí a gente tem que fazer aquilo lá com o Rio de Janeiro mesmo, que o Renato Impera tanto fala. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ou se identificou com alguma das ideias que foram passadas nesse corte, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e venha fazer parte da nossa comunidade. Lá dentro você pode enviar ideias de pautas, mandar perguntas e conversar com a gente. Tem uma proximidade legal. Se você não quer entrar na comunidade, você também pode deixar o seu comentário, que vai estar agregando com o nosso conteúdo e com a nossa missão nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!